Salve, salve, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é novamente o professor Amauri, comentando a prova da OBA de nível 4 de 2019 para alunos de qualquer ano do ensino médio. Lembrando que essa prova foi aplicada no dia 17 de maio de 2019. No vídeo anterior, como vocês viram, eu falei a data errada, é só para ver se você é, como diz o professor Canali, um aluno que está com o modo de esperteza avançado ligado. Porque são alunos assim que veem os erros do professor e o professor sempre usa, né? Isso, não, eu errei, sim, errei. Mas errei só para ver se vocês estavam atentos. Essa é sempre a desculpa do professor, não é? Mas, sem mais delongas, vamos às questões 7 e 8. Aqui nós temos uma transição importante, vou tentar ser o mais breve possível. E para essas duas questões, vocês vão precisar, na verdade, de conceitos da matemática. Matemática simples, matemática pura, geometria. Conceitos de diâmetro e conversão de diâmetro angular em graus, né, em radianos. Semelhanças de triângulo e um pouquinho de análise combinatória. Coisa fácil da matemática, mas que você tem que saber aplicar em questões como essas para que você possa ter um desempenho e acertar a questão. Então vamos lá. Questão 7. Valendo um ponto dividido em itens A e B. Não é? Sabemos que os astrônomos podem usar medidas de radar, paralaxe e até as leis de Kepler para determinar a distância dos objetos do sistema solar. Sabendo a distância, podemos converter o tamanho angular de um corpo no seu tamanho físico usando apenas a geometria. A figura a seguir traz um observador fazendo uma medida angular do diâmetro de um objeto cuja distância é conhecida. No desenho, uma grande circunferência foi centrada no observador, passando pelo objeto. Pela geometria, a razão entre o seu diâmetro real e o comprimento total da circunferência, 2π vezes a distância do objeto, deve ser igual à razão entre o diâmetro angular observado e o giro completo de 360 graus. Então, isso que ele acabou de falar na geometria é apresentado através dessa expressão matemática que você tem aqui. O diâmetro dividido por 2π vezes a distância será igual ao diâmetro angular dividido por 360. Pergunta 7a. Medidas feitas com radares mostram que a Lua está a uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. O diâmetro angular medido da Lua vale aproximadamente meio grau. Calcule o diâmetro físico da Lua através da equação acima. Para facilitar a conta, use π aproximadamente igual a 3. Não é? Então veja que ele dá a fórmula, pessoal, e ele pede para você calcular o diâmetro físico. Então, na própria fórmula que você tem aqui, você já vê, ó, o diâmetro físico vai ser o diâmetro, porque o outro diâmetro é o diâmetro angular. Então, da fórmula, você vai ter que isolar esse diâmetro. A distância é dada, 384 mil quilômetros. O diâmetro angular é dado, é meio grau de arco. Né? Então, vejam, como toda questão que envolve uma matemática, um raciocínio matemático, eles dão um bizu. Então, fique ligado aí quando você for fazer a prova. Então, tudo que a gente tem que fazer é isolar o diâmetro. O diâmetro passa o 2π vezes a distância multiplicando. Então, 2π vezes a distância entre a Terra e a Lua, 384 mil quilômetros, vezes a razão de meio grau dividido por 360 graus. Ora, meio grau é 1 dividido por 2. Então, uma fração dividida por um número é igual a fração multiplicada pelo inverso do número. Então, não fica tão difícil de fazer essa conta assim. Né? Então, veja aqui, ó, né? Essa conta acaba dando igual a 6
Por que é 6? Porque o π, ele disse também que é igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 384 mil quilômetros, vezes meio dividido por 360. Aqui, ele também usa o seguinte, ele faz uma simplificação no próximo passo. Divide 6 por 6 dá 1, 360 por 6 dá 60. Então, ficam 384 mil quilômetros dividido por 60 vezes meio. Né? Então, fica fácil. 384 mil dividido por 60 dá 6.400 vezes meio é a metade. 3.200 quilômetros. Então, vejam, a nossa Lua tem, por essa conta, por essa estimativa, então, é um diâmetro de aproximadamente 3.200 quilômetros. E é fato mesmo. E esse meio grau que tem aqui, pessoal, me permitam fazer me delongar um pouquinho, mas fazer um comentário interessante. Se você vê a Lua nascendo próximo do horizonte, bem grande, e pega teu dedo polegar com o sinal de positivo do nosso colégio lá, né, colégio positivo, e aponta para a Lua, você verá que mesmo quando ela parece estar bastante grande próximo ao horizonte, cabem duas luas cheias no teu dedinho lá. Ou seja, o diâmetro angular do teu dedo tem meio grau mais meio grau, tem 1 grau de arco. 1 grau de arco, então, é um sinal de positivo com o braço estendido em direção à Lua. Ah, professor, mas eu sou pequenininha, meu dedinho é fininho. Sim, mas o braço é mais curto também. Isso daí, do homem vitruviano de Da Vinci, daquela figura que ele desenha, o peladão lá com os braços e as pernas abertas, é uma relação que vale para qualquer pessoa aproximadamente. Mesmo um cara grandão, né, que tem o braço comprido e o dedo bem grande, o dedo vai ficar longe. Então vai dar aproximadamente 1 grau de arco, que dá 2 vezes o tamanho da lua cheia. Faça essa brincadeira da próxima vez que você vê a lua cheia no início da noite, próximo ao horizonte. E se tiver curiosidade, aguarde 6 horas e veja ela bem alta no céu. Quando você for medir com o dedo, você verá que é o mesmo tamanho. A lua não diminui, apesar de parecer que ela diminui. Quando ela está no alto do céu, 6 horas depois, ela tem o mesmo tamanho angular. Ok? Próxima pergunta. Pergunta 7b. Através desta mesma equação, calcule o diâmetro angular da Terra vista da Lua pelos astronautas da Apollo 11. Para facilitar a conta, também use π igual a aproximadamente 3, dado que o diâmetro da Terra é de 12.800 km. Veja, pessoal, sempre veja o que ele está pedindo para calcular. Essa aqui é a chave. Calcule o diâmetro angular. Então, da nossa formulazinha lá em cima, se é o diâmetro angular, ora, vou pegar esse lado da igualdade aqui e vou multiplicar por esse 360 graus que passa para o outro lado. Multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. Não é? Então, fez isso. Diâmetro angular igual a diâmetro vezes 360 graus dividido por 2π vezes a distância. Todos esses dados nós já conhecemos. Diâmetro é dado, o diâmetro da Terra, aproximadamente 12.800 km, na verdade são 12.740, né? Tá uma aproximação bem boa, vezes 360 graus, dividido por 2 vezes 3, já que o π é para, né, é 3,14, mas aqui eles pedindo para usar 3, vezes a distância, que é 384 mil quilômetros. Né? Então aqui ele fez 2 vezes 3 vezes 384 mil, só que essa continha aqui, ó, por que ele já dá 6.400? Veja que a gente já fez essa conta lá em cima. Ó, né? É só usar o modo de esperteza avançado. Né? E aí você já se liga do que tem que fazer. Ou, né? E aqui, os 12.800, você pode também simplificar por 60. Aqui que foi a conta que foi feita lá. Né? 360 dividiu pelo 6 que está aqui. Papapá, fez o inverso aqui. 12.800 dividido por 6.400, 2 graus de arco. Então vejam, pessoal, dariam 2 dedões da gente, com um sinalzinho de positivo lá, um do lado do outro, o tamanho da Terra, vista da Lua. Então, se a gente pegar as duas mãos, né, com sinal de positivo e pôr lá na frente, de um lado do dedo até o outro dedão, os 2 dedões, os 2 polegares ali, dá o tamanho que a gente veria a Terra no céu, lá da Lua. Ah, quisera eu ter a oportunidade de estar lá, junto com os astronautas da missão Artemis em 2024, né? Só que não tenho
saúde para ser astronauta, nem tão pouco, né, disposição. Quer dizer, disposição eu tenho, só não tenho a chance disso, né? Vou continuar dando aula de astronomia. Quem sabe um de vocês aí que está estudando, fazendo essa prova da OBA aí, não será um futuro engenheiro espacial, um astronauta, né? E vai para a Lua lá. Terá a oportunidade de ver ao vivo isso que o professor está descrevendo para vocês agora. Beleza? Então, observação, ou seja, vista da Lua, a Terra tem 4 vezes o diâmetro angular da Lua, né? Ou seja, desculpe, deixa eu explicar melhor, vamos ler a frase aqui. Ou seja, vista da Lua, a Terra tem 4 vezes o diâmetro angular da Lua quando vista da Terra, né? Então é isso mesmo, né? Para quem está na Lua, a Terra, né? Veja só que bacana quem está lá na Lua. Vamos ver o nascer da Terra, o pôr da Terra. Não é o nascer da Lua e o pôr da Lua, né? Curioso. 2 graus. Bom, e aqui agora, pessoal, um outro comentário importante. Termina a prova de astronomia, começa a prova de astronáutica. Ora, a prova de astronáutica abre uma nova possibilidade para vocês, uma possibilidade bem legal. Se você gabaritar a prova de astronáutica, você é convidado a participar de um outro evento que é promovido pela OBA, pela Agência Espacial Brasileira, que é chamada Jornada Espacial. Essa jornada acontece na cidade de São José dos Campos, que é onde fica o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ITA e a Embraer. É uma semana só com os bambambãs lá, os cientistas, engenheiros que trabalham, né, no INPE, no ITA e na própria Embraer, projetando aeronaves, foguetes, tudo que é ligado às ciências espaciais no país, né, satélites e tudo mais, astronáutica que a gente tem. Você vai ter uma semana de palestras, normalmente é uma semana que antecede a prova do ITA. Então, nos anos anteriores, nós já tivemos alunos que se classificaram para participar dessa jornada espacial, só que, por conta da proximidade da prova do ITA, isso trouxe muitas dificuldades e muitos deles foram demovidos e desistiram de participar da jornada espacial por conta dessa organização, né? Então, até já comentei com o professor Canari sobre isso. Puxa, deixa para uma semana depois, já que é para premiar os alunos que foram bem, né, na prova de astronáutica, deixa para uma semana depois do ITA, mas sei lá o porquê, sempre é uma semana antes, não sei, né? Mas enfim, começa aqui então a prova de astronáutica, fique aí com o seu modo de esperteza avançado ligado e dedique-se, né? Você verá que essa parte é um pouco mais difícil de gabaritar, porque as questões são, né, pesadas, são questões para estudantes como você, né? Que não é só aluno, é cara que estuda, né? Se você estuda e quer ter um bom desempenho, capriche, especialmente nas questões de astronáutica lá da prova da OBA, beleza? Vamos lá então, questão 8. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1. Nanosatélites são artefatos espaciais com massa entre 1 a 10 kg, com capacidade de oferecer serviço que, até o final do século passado, somente grandes satélites eram capazes de prover. O VCUB-1 é baseado no padrão CubeSat, onde cada unidade é formada por cubos com 10 centímetros de aresta. O VCUB-1 é formado por 6 desses cubos, possui 10 kg de massa e operará em uma órbita polar de 500 km. H, que é a altitude, né? Significa que ele fica a 500 km em relação ao nível do mar. Claro que se a gente for pegar o ponto da órbita, você tem que somar o diâmetro da Terra também, beleza? Então, pergunta 8A. Valendo meio ponto. Pergunta 8 dividida em A e B também. O VCUB-1 é equipado com uma câmera óptica de 3,5 metros de resolução. Significa que lá de onde está, 500 km, ele consegue separar um objeto de 3,5 por 3,5 metros. Representada por D. Está aqui, né? Da figura.
Isso significa que um pixel do detector da câmera, quando projetado no solo, corresponde a uma imagem quadrada de 3,5 metros de lado. Uma vez que cada pixel P da câmera do VCUB1 corresponde a um quadrado com 5 micrômetros de lado, né? Ou 5 micrômetros, né? Já que um micrômetro ou um micrômetro é 10 a menos 6 do metro, ou seja, 1/1000º do metro. É como se pegasse o milímetro e dividisse ele em 1000 partes, né? Ou 1 metro em 1 milhão de partes. E considerando que H, D e P são conhecidos, calcule o valor da distância focal f da câmera do satélite. O seu resultado deve ser apresentado em milímetros. Dica: use semelhança de triângulos. Então, de fato, você tem um triângulo aqui, ó, formado por P e F, e outro triângulo formado por D e H, né? Então, a semelhança de triângulos aqui, ó, nos diz que F está para P, assim como H está para D. Como nós queremos separar o F, né, que é a distância focal da câmera, pegamos o P e passamos multiplicando para lá, para o outro lado, né, da relação. Então, fica F igual a P vezes H sobre D. Ora, o P nos é conhecido, são 5 micrômetros. 5 vezes 10 a menos 6. O H também é conhecido, né? É a altura do satélite, né? Que ele falou lá em cima. Onde é que está esse dado, professor? 5 vezes 10 a quinta. Ah, toma cuidado, olha aqui, ó. São 500 quilômetros, que tem que ser transformado em metros, né? Então, veja, como é 500 vezes 10 a terceira, vai dar 5 vezes 10 a quinta do metro, né? Você transforma o K ali em metro, já que está tudo em metro aqui, ó. 10 a menos 6 é a unidade do micrômetro, ou seja, isso aqui está dado em metro, aqui está 500 km transformado em metro também. Dividido pela distância, que é de 3,5 metros, que está aqui, está tudo em metro. Então, assim, fazendo as contas, né, você vai ter 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 3,5 vezes as potências de 10. Aqui, 10 a menos 6 multiplicado por 10 a menos 5 dá 10 a menos 1. Né? E aqui da relação, você vai achar 7,14, mas como é 10 a menos 1, vem um zero a mais, 0,714 do metro. Né? Assim, F igual a 0,714 do metro, só que ele quer que calcule em milímetros, ou 71,4 centímetros, ou a resposta correta aqui do aluno nota 10, 714 milímetros. Né? Veja que o problema pede a resposta seja dada em milímetros, portanto, se o estudante responder em centímetros e em metros, perderá 0,25. Já não gabarita a prova. Né? Tem que fazer conforme é pedido. 714 milímetros, então, é a distância focal dessa câmera aqui. Então, seria, na verdade, como se fosse um tubo de 71,5 centímetros. Ou 71,4, né? Para ser bem exato. Só que, veja, seria um canudão comprido, né? E o satélite, como você tem um custo satélite, tamanho, enfim, a carga embarcada está entre as coisas mais caras que o homem, num foguete, entre as coisas mais caras que o homem produz na tecnologia atual. Você tem que minimizar tamanhos, e esses tamanhos vão ser estudados e comentados então aqui na pergunta 8b. Veja aqui, ó, valendo meio ponto. De modo simplificado, a distância focal da câmera f' representa o caminho que os raios de luz percorrem entre o espelho primário e o detector da câmera. Contudo, conforme mostrado na figura, veja aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na figura aqui embaixo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Esse aqui é o esquema da câmera, ó. Ele tem uma série de espelhinhos lá dentro que vão desviando para dar a distância focal que ele precisa, mas para que fique uma câmera compacta. Então eles resolvem isso daqui opticamente, através de espelhos e lentes. Né? Reduzem, fazem o chamado redutor focal,
Isso daqui é chamado redutor focal em astronomia. É utilizado também nos telescópios, né? E serve para que você não tenha que ter um canudo muito comprido lá para adequar a distância focal da ótica projetada para o equipamento. Ok? Bom, subindo aqui, vamos lá. Contudo, conforme mostra a figura, a maior dimensão do VCUB é 300 mm, 30 centímetros, que é inferior ao valor de f obtido na questão anterior. Para resolver esse problema, alguém se lembrou do telescópio refletor de Isaac Newton, apresentou à Sociedade Real Inglesa em 1671. Newton fez uso de um conjunto de espelhos internos que, ao refletirem sucessivamente os raios de luz captados, fazem f' se tornar maior do que a dimensão do tubo do telescópio. A figura da linha cheia representa o raio de luz que foi captado pelo espelho primário da câmera. Primário porque é o que recebe a primeira luz, por isso que é chamado de espelho primário. Tá? Na figura, a linha... desculpe, me perdi aqui. Espelho primário da câmera. Enquanto as linhas pontilhadas representam este mesmo raio sucessivamente refletido pelos demais espelhos internos da câmera do satélite. Na figura, f' igual a D1 mais D2 mais D3 mais Dn. Né? Aqui tomem bastante cuidado porque ele dá a figura aqui, se você for contar o número de espelhinhos aqui, você acaba se ferrando. Tá? Tem que fazer isso através da conta. Baseado na figura e nesta equação, determine qual o número mínimo de espelhos necessários para que o satélite possa atingir a resolução esperada de 3,5 metros, isto é, para f' maior ou igual a f. Dica: a distância entre os espelhos é dada por D1, que é igual a D2, que é igual a D3, que é igual a Dn, 240 mm. Então veja, aqui você tem na figura o tamanho total da câmera. Aqui você tem Dn, que é a distância entre as superfícies reflexivas do espelho. Então o aluno vem aqui e fala, um espelho, 2, 3, 4, 5. Vai marcar 5 espelhos e erra. Né? Erra porque não dá para se basear só nisso. Tem que se basear no que, pessoal? No cálculo que você acabou de fazer. Qual é a distância focal da câmera? 714 milímetros. Qual é a distância que tem entre cada espelho? 240 milímetros. Então, vamos pensar. 240 entre o primeiro e o segundo. Né? Espelho. Né? Aí, entre o segundo... 240 é a distância aqui. Ó. Aqui chegou a luz, é o primário. Então, só vai contar, não conta essa distância aqui. Ó. Né? É um espelho contado, só que você despreza o primeiro. Não, o primeiro não é inclusive. Né? Chegou no primário, então, 240, um espelho. Mais 240, 480 milímetros, segundo espelho. Terceiro espelho, 480 mais 240 que tem aqui, 720. Então, 720 milímetros eu já tenho com apenas quantos? 3 espelhos. Como a distância focal é de 714 milímetros, ora, tudo que o cara tem que fazer é pegar o detector da câmera e focalizar, ou seja, reduzir 6 milímetros ali, né, para dar os 714 que ele precisa, já que ele tem 3 espelhos que dariam 720 milímetros, não é? Então, por isso que precisa de apenas 3 espelhos e não 5. Como a grande maioria contou aqui o número de espelhos, ou contou o detector, e acabou dançando, né? Então, a gente pode ver que, contando do espelho primário 3 reflexões, são necessárias para que f', 3 vezes dn, ou seja, 3 vezes 240 dá 720, seja maior ou igual do que a distância focal de 714 milímetros. Então, eles não iam desperdiçar de ter mais um espelho, porque esses espelhos são caros também, mais peso para levar para o espaço, você quer levar o menor peso possível para atender aquilo. Então, com apenas
3 espelhos eles dão conta da missão, beleza? Valeu, pessoal. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais longo que os demais, mas é necessário para bem explicar aí essas questões e, enfim, a importância também da prova de astronáutica para vocês. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo, moçada. Tchau, tchau.